Olá, meus queridos, eu sou a Carola e esse é o Contos Sobrenaturais da Carola. Eu sou carioca e ex-soldado. A minha história é um relato que você não vai encontrar em nenhum lugar. O lobisomem e o ataque a um grupo de soldados. Nesse relato não tem nomes nem patentes, nem você vai ver ou ler nos jornais. Esse é o tipo de história considerada top secret, documentada e guardada a 7 chaves. O relatório, feito pelas Forças Armadas, descreve os episódios com documentação minuciosa, narrados por todos os envolvidos, mas não é e não pode ser divulgada para a mídia, nem tampouco para os parentes das vítimas. Quando alguém morre em situação misteriosa, a família é comunicada que será instaurado um inquérito para apurar as causas do acidente, já que não há conflitos armados no nosso país. E eu, o MC, fui diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático e afastado das minhas funções como soldado. A guerra onde eu combati não foram guerras contra o crime, nem as drogas ou mesmo nos morros. Essa ferida invisível está cravada no meu subconsciente e aconteceu no ano de 1989. Demorei bastante até começar a escrever sobre o assunto. Não pretendo dar nomes nem apresentar testemunhas, só um desabafo solitário do evento do dia 21 de março de 1989. Era para ser apenas um treinamento. Além disso, aqui nesse relato só posso contar a localização. Se eu falar mais do que isso, posso não ser apenas repreendido. Há muito em jogo. A Pedra da Gávea, Parque Nacional da Tijuca, Rio de Janeiro. O momento mais crítico foi na descida do trecho da Carrasqueira. Prontos para descer da montanha, já estava bem escuro. Foi uma descida difícil, mas com os equipamentos adequados e em segurança, e somos experientes. Esses requisitos, além do preparo físico, é exigência desse tipo de treinamento. Não direi que é fácil, é uma trilha de grau de dificuldade pesada e técnica. Precisamos estar calçados e com roupas adequadas e equipamentos de segurança. Mas a vista é de tirar o fôlego. A Carrasqueira é um paredão de pedra quase todo liso de 30 metros de altura. E lembrem-se que era 1989. De lá para cá mudou muita coisa. Ao pé da montanha, retiramos nossos equipamentos, ascensor de mão, mosquetões, entre outros itens. E foi quando eu retirava meu equipamento que eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Só ouvi um grito alto e uma coisa indo para cima do nosso grupo. Era muito alto e parecia um armário largo, com aspecto humanoide, e foi para cima do soldado A e o cortou feito papel, deixando seu estômago à mostra e intestinos. E ele olhou direto para mim, para dentro dos meus olhos. O soldado A tinha apenas 25 anos de idade. Nosso grupo era formado por 10 soldados e 3 instrutores. O ataque foi rápido e mortal. Ele atingiu o soldado e foi na direção do instrutor C, que abriu fogo contra o monstro, que apenas berrava. Além da fúria e dos urros do animal, não havia efeito algum daquelas balas sobre ele. E em menos de 10 minutos, 7 dos nossos homens ou estavam mortos ou feridos gravemente. Um dos soldados se prendeu na fita enquanto descia e tentava se soltar, e eu puxei e cortei a corda em volta de sua cintura.
Eu usava uma arma de grosso calibre e 2 facas, uma no coldre e outra eu guardava na bota, e o atingi furiosamente no peito. E a criatura gritou aos berros. Essa faca era feita de prata, e eu a usava há muito tempo e a levava para todos os lugares. E a criatura me deu um golpe no peito, revidando meu ataque. E o soldado B, que tinha sido soltado, pulou nas costas da criatura e enfiou sua faca no lombo do monstro. E foi puxado pela cabeça e foi dilacerado com as garras. A criatura o mordeu, cortando sua cabeça e arrancando do pescoço. Havia tanto sangue, todos nós lavados de sangue, nossas roupas, as plantas, o pé da montanha, parte dos nossos soldados espalhados pelo chão. E o lobisomem foi atrás de cada um de nós, com sede de sangue. Mas eu não entendia o gatilho dele para tanta fúria. Seria porque estávamos no mesmo lugar que ele? Ou ele nos tinha visto armados e naturalmente seríamos seus inimigos? De olhos brilhantes e garras afiadas, ele ficou em torno de mim e parecia ter medo. E eu pulei na encosta, me pendurando em um tronco que saía da rocha. E de lá eu escutava os gritos dos homens. O lobisomem continuava sua chacina. E os soldados, os poucos que restaram, ou fingiam estar mortos ou esperando o seu fim. E ele seguiu a trilha, desaparecendo na mata. O gatilho para esse ataque nunca descobri. Por mim, até um ano antes, o único lobisomem que eu tinha visto na minha vida era os do cinema. Você não vai encontrar esse relato na mídia, nem documentado pelos 2 únicos sobreviventes. Nenhum de nós podia falar sobre o assunto. Eu fui o único com coragem. E você, ainda tem dúvidas de que essas feras existem? Ou elas povoam as lendas ou o seu imaginário? No fim do relato, MC diz que a única patente usada nessa história foi a dele e a do seu companheiro, mas nenhuma outra seria usada. Esse relato não é de responsabilidade do canal. Se você também tem uma história sobrenatural para contar, manda para o nosso canal que eu conto aqui. Até a próxima história sobrenatural. Beijos, tchau!